Argentina, nosso site destaca o Javier Milei. Ele deu uma entrevista e aí teve reclamação, teve piada machista e aí muitas reações. Ele é caricato, né? A gente sabe que vários trechos dele acabam viralizando aí nas redes sociais. Muita gente falou sobre as questões aí durante essa entrevista. Por exemplo, vou citar algumas delas, né? O Milei interrompeu o entrevistador, o Esteban Trebuch, para reclamar de murmúrios atrás das câmeras, aquelas conversas que tem com a coordenação e os câmeras, né? Nas redes, usuários apontaram que não é possível escutar qualquer barulho no estúdio, mas o Milei reclamou. Mesmo assim, um segundo comentarista argentino da Rádio 10, Jorge Real, diz que houve sim barulhos durante a fala de Milei, no meio da explicação, segundo ele. Outros momentos da entrevista também repercutiram, por exemplo, incluindo uma piada considerada machista conservadora, sobre a conservadora, aliás, Patrícia Bullrich. Ele falou: enquanto eles, eleitores de massa, olham para a senhora na internet, estou com ela em meio aos lençóis. Patrícia ficou em terceiro lugar nas eleições argentinas, declarou apoio publicamente ao Milei. Várias pessoas também relataram esse comportamento estranho do Milei nessa entrevista, nas redes sociais dos relatos. Vou soltar aqui a entrevista, não sei o que tem nesse vídeo não, vamos ver o que ele está falando aqui. El posteo tiene 1 millón de likes. Ey. Pero no son votos, Javier. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Sakamoto, tem certeza que ele não é um personagem? Que ele é assim mesmo? Não, isso é muito engraçado. Eu tava conversando com os meus amigos jornalistas da Argentina, eles falaram, velho, ele surtou ao vivo, ele tá tendo colapso, né? Todo mundo falava essa palavra, foi muito falada em Buenos Aires, depois da entrevista lá pro canal, né? Colapso, né? Ele está colapsando, né? Sabe, os olhos, a mãozinha, essas coisas, sabe, no meio de todo o negócio. Cara, é inacreditável. E aí o pessoal falou assim, nossa, imagina se no Brasil vencesse alguém assim. Eu falei, imagina o quê? Se vencesse, né? Ó, meu amigo, tu tá 4 anos atrasado, né? Já aconteceu, né? A questão é que é o seguinte, o que o Milei fez agora, né, no meio do começo do segundo turno, pega muito mal. Logo depois da Patrícia Bullrich dar o apoio para ele, né? Todo o partido macrista aí junto, né? Do partido de Maurício Macri junto, que ele faz e tem um comportamento que reafirma, né, aquela pecha de louco, né, de o louco que está sendo infligida contra ele, né? A campanha do Sérgio Massa, né, tem antes do segundo turno tem tentado colar isso, que o cara é doido, né? Que o cara é doido. E aí tá, e não é muito difícil, porque ele fala que ele clonou os cachorros dele, ele fala que o cachorro dele no além é que passava sugestões e conselhos políticos para ele. Ele tem até uma coisa de Olavo de Carvalho, né, misturado com questões do oculto, da astrologia, etc. Então, tem muita coisa aí no meio, né? E as pessoas estão se perguntando, poxa, mas você quer que ele governe o país? O grande problema, e ele está mantendo uma alta expectativa de voto, uma alta intenção de voto, porque você tem uma economia na Argentina com a inflação lá em cima, com juros lá em cima, em que o ministro da Fazenda, que é o Massa, né, não conseguiu dar resposta. O Massa está no segundo turno exatamente porque o Milei faz esse tipo de coisa, porque o Milei prometeu liberar armas, porque o Milei prometeu, ao invés de apoio a escolas públicas, garantir vouchers para que a população possa botar o filho na escola. Se vocês lembram alguém no Brasil falar isso, né? O Paulo Guedes falar isso, ele falou, não deu certo aqui, graças a Deus, porque senão ia ser um caos, né? Houve muita coisa, né? Houve a questão de ele falando que vai tirar os subsídios do transporte público em Buenos Aires, que ia saltar de 56 pesos a passagem de metrô para 1.100, se sair o subsídio, né? Então, o que acontece é que, por conta de tudo isso, né? Por conta de mostrar ao público quem ele é das políticas que ele está defendendo, é que o Massa foi para o segundo turno, cresceu e foi para o segundo turno.
que vai acontecer agora, ninguém sabe. Por quê? Porque a população, principalmente os jovens, né, estão tão desapontados com a política, né? Estão tão desapontados com a situação política na Argentina, que exatamente alguém que está encarnando a antipolítica, tal como alguém que encarnou a antipolítica em 2018, apesar daquela pessoa que encarnou a antipolítica em 2018 aqui, ser político há 30 anos na época, né? Fecha parênteses. Mas essa pessoa que na Argentina está encarnando o antipolítico, diferente, tudo isso, alguém de fora do sistema, é que é o grande favorito para o segundo turno em novembro, né? Mas vamos ver o que acontece. Será que vem um foi mal, tava doidão? Que virou praxe aqui no Brasil depois dessa entrevista? Carla, o governo brasileiro está acompanhando com atenção, tem tentado se manter neutro, né? Mas é claro que está acompanhando de perto aí as repercussões argentinas. Claro. Não, ó, só fazer um comentário que o Sakamoto falou que então, o pessoal tava falando que ele tava doidão. Se ele ganhar, então, aí que lascou, né? Porque há problema pra caramba pra resolver ali na Argentina. Aí vai ser difícil. Mas agora falando sério, Diego, sim, o governo está fazendo isso, está acompanhando, tentando manter aí uma questão diplomática de colocar, olha, a gente respeita a soberania do povo argentino e eles têm o direito a fazer a escolha democrática deles, mas, evidentemente, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a gente estava falando aqui, já sinalizou que, evidentemente, com o Milei, as dificuldades econômicas e de acordo são maiores. Nessa semana, a gente entrevistou aqui, inclusive, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também adotou a mesma linha de respeitar a soberania do povo argentino, porém, admite, por exemplo, que o objetivo do acordo União Europeia-Mercosul, que com a presidência do Brasil no Mercosul, a ideia, o objetivo dele, segundo o Carlos Fávaro, é que a gente consiga chegar a um acordo, de repente, já avançado em dezembro desse ano. Evidentemente, admite o ministro que, se Milei for o vencedor das eleições, isso não deve acontecer, porque daí o ministro fala, não que a gente não vá negociar, não que a gente não vá abrir o canal, e por isso o presidente Lula está deixando muito claro que ele respeita a decisão, porque se ele for eleito, o presidente Lula vai ter que manter a diplomacia e vai ter que falar. Mas o que diz Carlos Fávaro abertamente, o problema é conversar com quem não quer conversar, né? Então, vai ser, obviamente, muito mais difícil. É nesse momento que o governo brasileiro está. Vamos tentar manter um pouco de distância ideológica, porque o bolsonarismo, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi à Argentina. Enfim, eles estão querendo quase que, olha, vamos fazer um terceiro turno aqui na Argentina, essa é a ideia deles. Mas o governo não quer entrar nessa, o governo quer falar, não, vamos deixar os irmãos escolherem, mas é óbvio que está todo mundo aqui no governo, né? Eu digo de dedos cruzados para figa aqui, tentando falar, não, que não seja ele, porque vai atrapalhar uma série de negociações e intenções do governo brasileiro, que caso Milei vença, vai ter uma relação um pouquinho mais complicada, e aí isso não dá para negar, né? Então, enfim, é esse o momento da postura diplomática do Brasil em relação às eleições da Argentina. Muito bom.